Muito bem, o ES News Especial está recebendo aqui com muita honra o candidato ao governo pelo PT, o deputado estadual Roberto Carlos Teles Braga. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Giovanni. Acertei seu nome, né? Acertou, certinho. Ele é natural de Vila Velha e se diz paulista, porque assim é uma brincadeira que as pessoas que foram criadas lá em Paú costumam fazer, né? Mas ele, uma parte da vida foi criado em Vila Velha, mas depois mudou-se para Laranjeiras, enfim, tem uma história muito interessante como professor, como vereador na Serra e depois como deputado estadual, e tem os seus mandatos, a sua vida pública muito voltada para a questão da educação. Por isso que nós vamos começar com uma bandeira que o senhor empunhou durante os seus mandatos como deputado estadual, e que é a questão da universidade estadual. Se o senhor for eleito governador, o senhor pretende dar prioridade máxima a esse assunto, pelo jeito, né? Prioridade máxima à educação em todos os níveis, Giovanni. As pessoas, às vezes, Giovanni, de forma maldosa, eles tentam dissociar a educação em blocos. Então, costumo dizer o seguinte: não, mas o Estado precisa investir na educação básica, expandir a oferta de vaga no ensino médio, e como que nós vamos construir uma universidade? Ora, nós entendemos a educação como um projeto único. Ninguém desenvolve educação e país nenhum se desenvolveu sem investir em todas as áreas da educação básica até a pós-graduação. A Coreia fez isso, o Japão fez isso, as principais potências hoje tecnológicas fizeram isso. Então, nós vamos dar prioridade máxima à educação. Da educação infantil, que é a competência das prefeituras, nós vamos fazer parcerias com as prefeituras para ampliar a oferta de vagas na educação infantil. Nós vamos fortalecer a rede estadual de ensino fundamental e médio, expandindo as vagas no ensino médio e fortalecendo a educação profissional. Vamos instituir a educação em tempo integral e vamos criar a universidade estadual. O Espírito Santo é uma das poucas unidades da federação que não tem uma universidade estadual. O Paraná tem 7 universidades estaduais. Quando você seleciona as melhores universidades do Brasil e as melhores universidades da América Latina, você tem aí algumas universidades estaduais brasileiras entre essas melhores universidades, a USP, a Unicamp, a Unesp, a própria UERJ, e o Espírito Santo. Hoje, a formação de ensino superior com vagas públicas, elas só são ofertadas pelo governo federal. Como é que funcionaria essa universidade estadual? Ela teria foco nos locais onde, por exemplo, a Universidade Federal não tem polo, não chega? Olha só, o governo atual, ele está desenvolvendo um projeto que eu confesso para você que eu gostaria que ele fosse submetido a um debate mais amplo. Por quê? Eles querem fazer uma instituição de ensino superior muito parecida com o IFES, né? Só que eles querem criar primeiro as escolas técnicas estaduais para depois isso virar o embrião da universidade estadual. Sim. E nessa concepção do governo atual, essa instituição ela vai estar localizada, ela vai ser multicamp e ela vai estar localizada nos municípios onde não tem UFES, IFES e Sistema S. Na sua avaliação deve ser como? Não, a minha avaliação é que, primeiro, a universidade que vai ser, ela não é uma universidade barata, então tem um recurso que é um recurso público, então a sociedade deve participar do debate do modelo de instituição. Eu não defendo criar uma instituição ao molde do IFES. Eu defendo criar uma universidade que tem um campo principal e pode ter outros campos no interior e deve ter outros campos no interior. Só que essa universidade ela tem que ter os cursos que hoje no Espírito Santo nós temos carência de mão de obra. É fato que nós temos carência de médicos. Tanto é que nós estamos importando médico no Brasil. Ela teria curso de medicina. Ela teria que ter curso de medicina. Nós temos que ter uma universidade que vai contribuir com a melhoria da educação básica. Então é necessário que ela tenha curso de pós-graduação para a formação de professores. Para quê? Para que os professores da rede estadual possam ter a
formação continuada. Então essa universidade ela tem que ter o foco no ensino também e o foco na melhoria da capacitação ou da formação do nosso profissional de educação. Qual é o tamanho do seu compromisso com a democratização das escolas? E aí eu gostaria que o senhor desse um foco na questão da escolha dos diretores, através do voto direto. O senhor sempre defendeu isso, né? Quando a gente dá entrevista para um jornalista bem informado, como você, obrigado, não, fica muito fácil. Por quê? Porque esse tema ele está pipocando na Assembleia há muito tempo. E os governadores que se sucedem, eles não têm a coragem ou a vontade política de fazer o que já foi feito nas prefeituras, que é a eleição direta para a direção da escola. A eleição direta para a direção de escola possibilita a participação da comunidade escolar, dos alunos, dos professores, dos servidores e dos pais dos alunos, aumenta a responsabilidade do gestor que é eleito, investido, né, no mandato de diretor, com o respaldo da comunidade escolar e da comunidade como um todo, e ele vai ter muito mais capacidade de política e pedagógica de tocar essa unidade escolar. E essa experiência começou, se eu não me engano, aqui em Vitória, lá atrás ainda, no governo Vitor Buarz. Exatamente. Depois ela ganhou os municípios, a Serra hoje tem mais de 10 anos que se vota para diretor, Vitória, Cariacica, e nós temos o quê? Nós temos gestões escolares bem-sucedidas. O que nós temos no Estado? Tínhamos no passado indicação política, hoje você tem um sistema que não é indicação política, mas passa pela seleção de uma empresa de consultoria, que eu particularmente sou contra. Eu defendi na Assembleia, votei no projeto do deputado Rodrigo Coelho de gestão democrática, eleição para diretor de escola, e nós temos esse compromisso. Mas esse compromisso nosso é no primeiro dia de governo. A gente já assume, já mandando um projeto para a Assembleia, estabelecendo eleições diretas para diretor nas escolas. Agora, o Espírito Santo, assim, o Brasil ainda sofre com uma coisa chamada analfabetismo. E temos uma carência que é de acesso, ou pelo menos de complementação do ensino até o ensino médio, de jovens e adultos que deixaram de estudar por alguma razão. Qual que é a sua visão a respeito disso? Como resolver esse problema dentro de um Estado com as nossas dimensões como Espírito Santo? Então, nós temos uma característica aqui no Espírito Santo, que nós somos um Estado geograficamente e territorialmente pequeno. Então, as políticas públicas não são difíceis de ser desenvolvidas e você trabalhar para a erradicação do analfabetismo. Imagine você tentar, por exemplo, vamos calcular que no Amazonas, você acabar com o analfabetismo no Amazonas, tem lugares que tem tribos na Amazônia que ainda não foram nem descobertas. Então, é difícil. Mas no Espírito Santo, não. Como que a gente vai atuar? Nosso programa de governo é bem claro. Nós vamos fortalecer o EJA, né, o ensino de jovens e adultos, acoplado ao ensino profissionalizante, né? Porque é um estímulo a mais para esse jovem voltar a estudar, ele sair, ele ter o retorno dele para a escola e, ao mesmo tempo, ele está se qualificando profissionalmente para se reposicionar no mercado de trabalho. Grande parte dos jovens e adultos que hoje estão matriculados na rede de ensino, ele desenvolve uma atividade profissional. Então, nós vamos fazer com que esse jovem retorne os estudos dele, para ele ter a sua formação até o ensino médio, mas ao mesmo tempo acoplando isso à formação profissional. Nós temos compromisso com um programa de erradicar o analfabetismo, mas tem um outro tipo de analfabetismo que é fundamental também a gente atacar, que eu chamo de analfabetismo invisível, que é o analfabetismo funcional. Ou seja, é aquele jovem ou aquele adulto que formou, fez o ensino fundamental ou fez o ensino médio, mas ele não está preparado para o mercado de trabalho e principalmente para as tarefas de mais complexidade. Por quê? Porque ele teve uma formação deficiente, ele não consegue fazer uma redação, ele não consegue ler um instrumento, vamos dizer assim, como que a gente chama? Um relatório. Preparar um relatório técnico, uma nota técnica. Quando os equipamentos vêm com... No remédio é bula, mas me fugiu aqui a memória. Um manual. Um manual, obrigado.
um manual. Então, como que se faz isso? Eu acho que a gente tem condições de fazer, como nós fizemos, mesmo sem ter mandato, nós fizemos um projeto Universidade para Todos, que você acompanhou e já cobriu bastante. O projeto Universidade para Todos era um projeto de pré-vestibular que preparava alunos de escola pública para fazer a universidade. Nós temos condições de construir parcerias para dar um reforço para aquele jovem, aquele adulto que já se formou, já tem o ensino médio, mas quando ele foi para o mercado de trabalho, ele percebeu o seguinte: olha, eu tenho uma formação de ensino médio, mas ela é muito precária. Eu falei aqui, ó. Eu, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de fazer toda a minha vida escolar novamente, eu ia me focar mais em matemática, na língua portuguesa. Aí Roberto Carlos, então o que eu estou reconhecendo? Que quando você tem uma deformação na sua formação, você tem que, ao longo da vida, tentar corrigir. E o Estado tem que possibilitar isso. Eu tento corrigir a minha deformação, que não foi das escolas que eu estudei, foi questão individual, indo para os meus livros que eu tenho lá em casa. Então, o Estado, no nosso governo, nós vamos possibilitar programas e projetos para que nós possamos reforçar e melhorar aquelas pessoas que já formaram no ensino médio, já têm ensino médio, mas que, porventura, não fizeram uma trajetória escolar que possibilitou ele agregar valor à sua capacidade profissional. Olha, pelo que eu entendi, a sua visão é de que pela educação passa... Hoje há uma distância, digamos assim, entre oportunidades e a grande maioria das pessoas aqui no Estado. Quer dizer, surgem em grandes empresas, multinacionais e tal, e nem todo mundo consegue, naquelas localidades, participar do desenvolvimento, ter acesso a emprego naquela empresa que está chegando em algum município aqui do interior. Aracruz, por exemplo, vem crescendo muito. E elas reclamam que são verdadeiras ilhas de oportunidades que são ocupadas por pessoas que vêm de fora. A educação pode resolver isso, pelo que eu estou entendendo. Pode resolver isso e outras coisas. Eu vou aproveitar a sua pergunta. Que a gente pode entrar em capacitação profissional. Exato, né? Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para falar sobre os dois momentos do Espírito Santo. Eu, quando fiz escola técnica na década de 80, início da década de 80, qual era o sonho nosso lá da turma de estradas? Nós tínhamos, grande parte dos professores eram funcionários da Vale. Então, o nosso sonho era trabalhar na Vale. A gente os colegas que foram para a Vale, a gente fala assim, meu Deus, os colegas que foram para a Vale foram os caras bem-sucedidos. Aí quem não foi para a Vale, ficou na Vale do Rio Doce, ficou frustrado. Hoje você olha, assim, vários colegas meus, vou até citar um famoso, né? Que não é o Roberto Carlos, é o Fabiano Contarato. Fabiano Contarato fez escola técnica comigo, fez curso técnico de estrada comigo. Hoje é delegado da polícia, né? Um delegado bem sucedido. Eu tenho colegas que são tenente-coronel da PM, do Corpo de Bombeiro, eu tenho colegas que foram empresários. Ou seja, quando a gente estava lá na escola técnica, a gente achava que só tinha uma oportunidade, que era ir para uma estatal e morrer numa estatal. E aqui no Espírito Santo a gente também tem esse problema. Os projetos que chegam, eles são importantes, os grandes projetos, mas você tem um universo de possibilidades. Ontem eu estava conversando com o pessoal da Liga de Samba, das escolas de samba, que é a economia criativa, que você tem a oportunidade de, se você fizer uma coisa e o Estado induzir e ajudar, você consegue desenvolver atividades durante o ano todo e atividade de formação profissional para aquela garotada, de formação de músico, formação de coreógrafos, e isso vai o ano inteiro. E no Rio de Janeiro, e aqui no Espírito Santo também já está tendo emprego durante o ano todo na economia criativa, principalmente no Carnaval, no Rio de Janeiro isso é uma oportunidade de trabalho e geração de emprego e renda. Então, nós vamos atuar na formação profissional, mas não só no foco nos grandes projetos, mas na emancipação do cidadão para que ele possa ser um empreendedor e empreender nas diversas áreas. Bacana. Nós estamos conversando com o deputado estadual Roberto Carlos, candidato ao governo pelo PT. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu sugiro a gente conversa um pouquinho também sobre o PT e a sua atuação aqui no Espírito Santo, aquilo que é um compromisso, inclusive em nível federal ou principalmente em nível federal, com os capixabas. Nós voltamos em instantes. Perfeito.
Muito bem, voltamos. Eu estou conversando com o deputado estadual Roberto Carlos. Ele é candidato ao governo pelo PT e vem aqui participar dessa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo aqui do Espírito Santo. Deputado, o PT aqui no Espírito Santo, nós temos aqui obras do PAC, tem obras federais, tem reivindicações antigas que vão desde a dragagem da Bahia, que finalmente saiu, expansão do aeroporto, duplicação de rodovias e tudo mais. Você acha que o PT tem cumprido o seu papel com os capixabas? Tem cumprido, Giovanni. Giovanni, ao longo desses 12 anos, é importante que a população capixaba saiba. O Espírito Santo recebeu um volume de investimentos e de obras que nós precisamos falar, que parece que o Espírito Santo está isolado, alguns candidatos falam que o Espírito Santo é o patinho feio da federação, mas vamos aos números. Em 2003, quando o presidente Lula assumiu a presidência da República, o Espírito Santo tinha 6 IFES, que eram Cefetes. Hoje são 21 IFES, então houve uma expansão significativa da rede IFES durante os 12 anos do governo do PT aqui no Espírito Santo. Um número que nos chama muita atenção: quando o presidente Lula assumiu a presidência em 2003, a Universidade Federal do Espírito Santo ofertava 2.700 vagas. O governo Lula expandiu as vagas ofertadas na Universidade Federal e hoje são 5.000 vagas, quase que dobrou o número de vagas ofertadas ao longo desses 12 anos. E ele ficou durante muito tempo congelado antes da presença do governo Lula. Nós temos alguns gargalos na infraestrutura e logística do Espírito Santo que fica a cargo do governo federal e que você pontuou muito bem. A questão do Porto de Vitória, que nós tivemos ampliação e dragagem, e existe um projeto do Superporto, que, infelizmente, esse projeto Superporto, ele não unificou a classe política capixaba. Ficou cada um puxando a sardinha para o seu lado. Você acha que isso atrasou? Atrasou. E nós podemos estar perdendo o bonde da história. Por quê? Porque o Superporto, tecnicamente, é muito mais viável que ele fosse feito ali em Praia Mole, ao lado lá do Porto da Vale e da CST. O que aconteceu? Parece que as empresas não viram com bons olhos a concorrência de um porto público ao seu lado. Vale Arcelor. Isso. E aí tiveram que buscar outras alternativas. Veio um grupo de parlamentares e prefeitos puxando aqui para Vila Velha. O impacto ambiental e o investimento para se construir esse porto em Vila Velha, ele é imenso. Então, tecnicamente, pelo que eu li, as condições estão dadas, estão postas para que ele possa ser em Praia Mole e, no entanto, não se conseguiu construir uma unidade em torno desse tema. A principal crítica que se faz sobre Praia Mole é o impacto urbano, e de certa forma, dizem os críticos, principalmente o pessoal das grandes empresas ali ao lado, né? Que ele iria asfixiar o trânsito, o volume enfim, a questão urbana mesmo ali em Vila Velha. Não, né? Na Serra. Na Serra. Você já tem a própria ferrovia Vitória Minas, que hoje ela é basicamente utilizada para transportar minério de ferro. E seria importantíssimo que ela tivesse a possibilidade de colocar o transporte de outras mercadorias. Ali é o local da logística do Espírito Santo. Quer dizer, tem um modal já todo montado. A infraestrutura está pronta, a logística está pronta. Então, assim, eu discordo desse argumento. Exatamente o contrário, né? Aí, desculpa, Giovanni, só assim para rapidamente falar dos investimentos do governo federal. Então, você tem a BR-101, que já foi feito o processo de licitação e ela já está em regime de concessão, ela já está sendo recuperada e sinalizada, com sinalização vertical e horizontal, e ela tem a previsão dentro do contrato de concessão para a sua duplicação. E ela será duplicada, o que vai ser muito importante para o Espírito Santo. E 262 também, né? 262, licitação já preparada para ser feita a duplicação do trecho Viana a
a Vitor Hugo, obra de mais de 2 bilhões de reais do governo federal. Sem contar que o governo federal está com um projeto de ampliação e construção e reforma de aeroportos regionais, pequenos e médios aeroportos. E o nosso aeroporto de Vitória, o governo Lula, de forma inédita, ia fazer e se propôs a fazer, e deu ordem de serviço, iniciou a obra do aeroporto de Vitória. O que aconteceu com o aeroporto Eurico Salles de Aguiar? Foi um problema com as empresas de medição e a acusação de superfaturamento. O Tribunal de Contas da União, que é um órgão de controle, ele embargou a obra e a obra está embargada há 9 anos. E a presidenta Dilma, na sua última visita aqui no Espírito Santo, ela se comprometeu a retomar as obras através de uma nova licitação. Ele cancela tudo que foi feito até o momento e faz um novo processo em regime diferenciado, naquele mesmo regime que foi enviado para o Congresso para fazer as obras da Copa, que, diga de passagem, muita gente apostou que a Copa não aconteceria, que os gramados iam levantar na hora que o jogador chutasse. Estou fazendo uma apologia aqui, não sei se você lembra, acho que eu sou mais velho que você, da Copa de 78, na Argentina. O Brasil jogou em Mar del Plata, provavelmente tem muita gente... O jogador escorregava, saía um pedaço de grama. Exatamente. Porque... Mas aqui a Copa, nesse aspecto, deu muito certo, e na última hora parece que tudo ficou aprontado, aeroportos, enfim, tem coisa que está continuando aí. Eu tive a oportunidade, durante o período da Copa, eu não assisti nenhum jogo, eu não fui no estádio, mas eu fui a Brasília, numa reunião do PT Nacional com o Rui Falcão, até para discutir a questão da nossa candidatura, e eu peguei o aeroporto de Brasília com gente da Costa do Marfim, do México, da Colômbia, e era uma festa, o aeroporto e as coisas funcionando, então, assim, a Copa deu certo. Então, concluindo essa questão dos investimentos do governo federal, nós temos o Bolsa Família, que é um projeto de transferência de renda, que no Espírito Santo abrange mais de 250 famílias. Você acha que está em risco? O Bolsa Família está em risco se a Dilma não se eleger? Olha, ela pode não estar em risco porque os principais candidatos estão se comprometendo com o Bolsa Família. Isso agora na campanha. Exatamente. Eu acho que o Bolsa Família ele virou um projeto de Estado. A ONU está recomendando em alguns países a adoção do Bolsa Família. O Bolsa Família é um projeto que reduziu no Brasil drasticamente a miséria, então a extrema pobreza. Então era um projeto que recebeu muita crítica originalmente, mas é um projeto de 10, 12 bilhões de reais que no orçamento da União, que é trilhão, basicamente irrisório, é um projeto do ponto de vista, esse volume de recursos é praticamente irrisório pelo resultado que ele deu. Ele emancipou famílias, ele acabou com a miséria. Tanto que tem o apoio, por exemplo, dos donos dos supermercados. Né? Exatamente. Agora, voltando para o Espírito Santo, falamos bem da política nacional, da candidatura da presidente Dilma e do PT, enfim, e o seu compromisso com o Espírito Santo, mas um governo do PT aqui no Espírito Santo, tendo à frente Roberto Carlos, ele seria muito mais transparente, muito mais... Talvez o termo que o mais apropriado seja até outro, não muito mais próximo do cidadão, principalmente aquele cidadão que mais precisa? Com certeza. Giovanni, primeiro a minha trajetória na vida pública, ela não é muito longa, mas também não é muito curta, são 10 anos. Quando vereador, sempre lutei pela transparência, pela redução dos gastos desnecessários no setor público. Como deputado estadual e primeiro secretário da mesa, realizei concurso público na Assembleia Legislativa com transparência e com controle social através de uma comissão externa que nós criamos, reduzimos os cargos comissionados na estrutura da mesa diretora e transformamos a Assembleia Legislativa numa das assembleias mais transparentes do Brasil, ao ponto de receber uma menção elogiosa no editorial do Globo e da Folha de São Paulo. Fomos a primeira Assembleia Legislativa do Brasil a disponibilizar o salário dos servidores efetivos e comissionados. Um governo do PT no Espírito Santo, com a presidenta Dilma reeleita, nós vamos fazer o link em algumas políticas do governo federal. E nós vamos fazer uma sintonia fina com as políticas do governo federal, vamos fazer um governo voltado para aquelas pessoas que mais precisam, vamos fazer um governo focado na educação, na formação profissional, na educação de qualidade, na valorização do magistério, e nós vamos
inverter um pouco essa lógica do desenvolvimento apenas no litoral. Nós vamos discutir a forma de espraiar o desenvolvimento regional no Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma concentração de investimento na faixa litorânea, logicamente por conta da logística e da presença dos portos, mas nós vamos tentar possibilitar, discutir uma forma de inverter e conduzir algumas empresas para o interior do Espírito Santo, para que a gente possa fazer um desenvolvimento sustentável e equilibrado no Espírito Santo. O PT já foi governo aqui no Estado, teve lá seus problemas, mas depois veio uma nova fase, o partido se reestruturou. Hoje o PT é um outro partido comparando com aquele que ocupou o governo naquela época? Ele está muito mais maduro e preparado para voltar ao governo? Com certeza. Quando nós fomos governo do Estado, o Vitor Boas tinha administrado e muito bem a Prefeitura de Vitória, e quando chegou no governo do Estado, o Brasil todo passava por um problema, era a implantação do Plano Real de estabilização da moeda, e nós tivemos, no caso específico do Vitor, na minha opinião, um equívoco, que foi o percentual de aumento logo no início do governo dele, dentro de foi dado pelo antecessor, os 25%. Os 25%. Eu já estava na reportagem naquela o antecessor deu os 25%, na minha avaliação foi uma armadilha. E ele caiu nessa Exato, armadilha. E nós tivemos também perda de receita com a Lei Candir, e isso contribuiu para um quadro de pouco investimento do governo do Estado. Então, e, ao mesmo tempo, o PT tinha pouca experiência em administrações. Ou seja, o PT tinha até então só administrado Vila Velha por um período de menos de 2 anos e Vitória. Então, nós viramos governo do Estado sem passar pelas o principal teste, aquele test drive, que é de administrar os municípios. Hoje não. Hoje o PT já passou por Vitória com o Vitor Boas e com o João Cosi, portanto, governamos a capital 12 anos, governamos a cidade de Cariacica por 8 anos, governamos duas principais cidades no norte, Colatina, e no sul, Cachoeiro. Então, hoje, nós estamos com expertise na administração pública e nós somos governo federal há 12 anos. Então, governar o Espírito Santo, PT governar o Espírito Santo a partir de 2015, e se Deus quiser e a Dilma for reeleita, nós vamos governar em sintonia com o governo federal e com a esperança e com a expertise e a experiência que nós criamos ao longo desse período administrando os principais municípios do Espírito Santo. Bom, deputado, eu agradeço a sua presença aqui, foi uma honra mesmo recebê-lo aqui. Sei que o senhor teve uma trajetória até o momento muito interessante, muito voltada principalmente para a questão da educação e para as questões sociais. Estamos finalizando o nosso programa, nossa entrevista de hoje, e eu gostaria de dedicar esse minuto final a um tempo para que o senhor possa se dirigir aos eleitores capixabas. Beleza, eu que agradeço, Giovanni, sempre uma entrevista com muitas informações e permitindo ao eleitor capixaba e à sociedade capixaba fazer a avaliação dos projetos que estão sendo debatidos. Nós estamos apresentando uma proposta para o Espírito Santo, uma proposta que reduz as desigualdades regionais e as desigualdades sociais. Nós estamos apresentando uma proposta que tem como foco principal a educação. É evidente que nós não vamos abrir mão de investimento em outras áreas importantes para a população, como saúde, cultura, esporte, mobilidade urbana, mas o nosso foco é a educação, porque nós entendemos que a educação emancipa, e a educação emancipando, ela possibilita que o desenvolvimento individual e coletivo possa ser mais acelerado. Então, eu conto com a população capixaba para ler o nosso projeto de governo. Nós vamos apresentar nosso programa de governo no dia 10 de setembro, provavelmente em Laranjeiras, com a presença do Márcio Postman, que foi presidente do IPEA e hoje é presidente do Instituto Perseu Abramo, de formação do PT, e ele é professor da Unicamp, ele virá aqui, vai fazer uma explanação do programa da presidenta Dilma, e nós vamos apresentar o nosso programa de governo em todas as áreas. Eu agradeço e peço o apoio da população capixaba para que a gente possa ter sucesso nessa eleição, porque nós estamos com muita vontade de governar o Espírito Santo para aquelas pessoas que mais precisam. Agradeço mais uma vez a sua presença, desejo sucesso na sua jornada. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço.
E quero dizer você, que se você quiser acompanhar ou assistir essa entrevista com mais calma, talvez, ela estará disponível nas nossas redes sociais, no nosso site, o endereço está aparecendo aqui embaixo, ok? A gente volta na semana que vem com outra entrevista, com outro candidato ao governo. Muito obrigado e até a próxima. ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador.